Bom dia, pessoal. Mais um indicador para testar e estudar. É um indicador baseado em desvio padrão, como vocês podem ver pelo nome. A linha verde é uma média exponencial simples ou uma média de todos os fechamentos dentro do período histórico, como preferir chamar. A linha amarela é um cálculo desta média em comparação ao preço com desvio. Então é o cálculo do desvio padrão do preço com essa média. E a linha azul é uma média entre as duas, só para orientação de tendência. Mais para frente eu vou mostrar que você pode usar ela em tempos maiores. O que tem de positivo na coloração? A coloração é baseada na média amarela, que é a média com desvio padrão. Então isso filtra a volatilidade dos movimentos, mantendo uma tendência com a mesma cor, tanto de alta quanto de baixa. Vocês podem ver que é uma região que é bem visitada pelo preço. Outro diferencial é essa. Desculpa. Essa plotagem ela ficou muito parecida com a bandas de Bollinger, porém o seu cálculo é totalmente diferente, como vocês podem ver aqui. A banda de Bollinger ela calcula a volatilidade. Esse indicador calcula o desvio padrão em relação à média. Mas a maneira como usar ele é muito parecida com a banda de Bollinger. Vocês podem ver que região de pouco movimento, a banda se fecha, início de movimento, a banda se abre, término, a banda se fecha. Eu achei um filtro bem melhor do que as bandas de Bollinger, porque dá para ver que ele é mais rápido na plotagem. Uma outra coisa, em alguns pontos a coloração chega a sinalizar reversão, só que vocês podem ver que a linha verde continua acima da linha azul e a linha amarela continua abaixo. Isso é uma sinalização de tendência. Então vocês podem usar as duas linhas para ficar posicionado ou para entrar com mais contratos e com a segurança de que esse preço não está revertendo para venda. Quando as linhas se cruzam, aí você pode pensar em venda. Aqui ainda é um sinalzinho repique, continuou. Vocês vão ver bastante isso aí. Uma boa sinalização de término de movimento. Ficou uma coloração bem limpa, pouquíssimos sinais falsos como este. Isso no gráfico de 15 minutos. Vou colocar de 5 minutos para ver. Dólar futuro. Aqui você já observa que é uma região de consolidação. Aqui também. Você observa que é um final de tendência. Então normalmente aqui vai ter organização das médias para iniciar um novo movimento para cima, para baixo.
as bandas fechadas, excelente sinalização para você não fazer nada. Bastante ponto de entrada, a maioria com gain. Vamos colocar no Renko. Um movimento inteiro, cheio de ruído, e a coloração só deu um falso sinal aqui, mas as linhas não deram falso sinal, elas mostravam que a tendência continuava. Então, um rangezinho aqui de consolidação, as linhas fechando e reabrindo para um novo movimento. É fácil de observar, né? Um outro movimento bem amplo, dando até um sinalzinho de reversão. 3 candles aqui, só que as linhas continuam com a mesma perspectiva, mostrando sinal de queda. Vocês podem me perguntar, então, por que eu não fiz a coloração com base nas duas linhas? Porque elas não ficam perfeitas o tempo todo. Vai acontecer situações onde o cruzamento das linhas vão dar falsos sinais de entrada. Então eu achei melhor usar a linha com desvio para sinalizar a coloração e deixar elas para uma confirmação de reversão ou não, para você se manter ou não no trade. Dá para ver que o dólar tem bastante ruído, né? Mas para quem está acostumado com o dólar, geralmente é scalp. Dá para fazer bastante coisa. Vou colocar agora no índice. Só vou mostrar o gráfico de 1 minuto. Eu vejo o gráfico temporal como o melhor gráfico para esse tipo de plotagem. Por quê? Porque ele mede um desvio padrão. Então, o candle tem um movimento muito maior no gráfico temporal em comparação ao Renko, que é tudo o mesmo tamanho. Então você tem agressões bem sinalizadas, candles grandes, as bandas abrem rápido. E dentro de uma consolidação onde tem bastante pavio, as bandas ficam bem fechadas. Isso no Renko não acontece. Ó, um belo movimento de queda iniciado com um belo candle de agressão. Um outro movimento de queda. O início foi ontem nesse movimento, dá para ver que as bandas começaram a abrir e foi até as 10 da manhã, uma bela queda. Eu acho mais limpo o gráfico temporal. As entradas são mais limpas, mais certeiras do que no Renko. Vou mostrar no diário primeiro, depois eu passo para uma coloração boa para swing. Olha o tamanho da agressão. A coloração começou, as bandas começaram a abrir e você tem um movimento de alta. Virou a coloração, cruzou a linha, movimento de baixa. Então, o pessoal que gosta de swing trade também é uma excelente coloração de tendência.
Quanto maior o tempo gráfico, mais limpa fica a coloração. O único problema está aqui, ó, gaps. Em gaps tem que aguardar o preço voltar. A linha não tem a média, não tem outro jeito. Ou se arriscar a vender acreditando que vai fechar o gap. Vamos pro índice. No diário, dia 30 de janeiro em diante, as linhas fechadas, mostrando a consolidação a partir do gap do dia 21, bandas abertas e mercado despencando. Reversão dia 18, um belo candle. Aqui um sinal falso, mas as bandas não estavam dando esse sinal, né? Você aguardaria cruzar a linha verde para cima para uma possível entrada. No caso, no topo do candle de sinal foi o cruzamento da linha verde, mostrando um movimento para cima. 15 minutos. Mais um candle muito bonito de agressão. Dia 29 às 15h30. Cruzamento da linha no topo do candle de agressão. Stop embaixo para quem trabalha com swing. E o movimento subiu. Apesar do candle positivo, coloração de venda. Isso também serve como um filtro. Compra, sinal de venda novamente, mas as bandas estão bem fechadas. Cruzou, entrada no rompimento do candle de agressão, stop acima, não deu entrada. Candle de agressão bem menor do que esse. Linhas cruzando para cima no candle seguinte. A entrada seria na máxima do candle de agressão e stop abaixo dele. Sinalização de venda. As linhas não cruzaram. Elas cruzaram neste ponto. Eu tenho a sinalização de venda. Entrada abaixo do candle anterior, stop acima, ou aqui 300 pontos. O stop técnico seria sempre o primeiro candle que deu o sinal. Este no caso, este no caso é um stop caro, mas pelo tempo que está sendo usado não é tanto. Você tem um stop de 1500 para um movimento de 4.000 pontos, 5.000 praticamente. Um stop de 600. Aqui sairia caro se não fizer parcial.
175 pontos só de lucro. Um stop de 500, empatou praticamente. Gap, não é bom arriscar. É uma entrada, mas não está cruzado. Segundo sinal, entrada, um stop de 518, tomaria um loss de 800, 500, 800. Um stop de 1.700 com lucro de 2.200, 2 para 1. Cruzamento aqui seria estopado, que o pavio passou para cima deste. Aqui não cruzou. (301), 280, 1 para 1 praticamente. Cruzamento bem mais abaixo, não compensava. Entrada, stop caro. Uma perda de 700. Outro gap, não compensa. Cinco minutos. Temos belíssimos movimentos nos 5 minutos. Geralmente começa com candle grande. Agora, a linha azul é personalizável também. Eu estava olhando e um período maior na linha azul mostra bastante ponto de suporte e resistência. Então seria mais uma confirmação de tendência ou para se manter no trade. Vocês veem que as duas médias trabalham acima dela. No período de 50 você tem, além da confirmação da média comum e a média com desvio, mais uma média das duas com 50 períodos, mostrando que é uma bela tendência. As consolidações, vocês observam que a média está sempre participando dos movimentos. Um pullbackzinho encostado nela, mais um movimento para cima, e aqui uma sinalização de baixa. Aqui pode vir um rally de baixa. Está muito parecido com este aqui, ó, de alta, onde as duas médias passeiam em cima da azul. Movimento de alta, consolidação, mais um pequeno movimento de alta e aqui se formando um rally de baixa. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas está bem desenhado, está bem bonito. Ó, outra sinalização, nenhuma reversão entre a linha verde e amarela, apesar do sinalzinho aqui, um pullback. Um outro rally, aqui já teve reversões, mas vocês podem ver que na maioria das vezes, se comparado a coloração da média comum, que é a verde, com a coloração da média amarela, a média verde aqui daria bastante sinal
bastante ruído e amarela. Em nenhum momento chegou a ser rompida, só aqui um pouquinho. Mas se você aguarda o candle fechar sempre para decidir o movimento, não ficaria de fora. Agora gráfico de 1 minuto, o rabiscado. Olha que filtro legal. Um candle grande, sinalizando o movimento. Cruzou. Entrada. Foi levando, deu sinal contrário. A média não deu. Você continua posicionado. Travou a tela. Final do dia, de amanhecer em gap, uma pancada, né? 700 pontos. Aí quem trabalha com desvio padrão ou retorno à média, azul com um período estaria aqui no meio, seria um sinal de entrada no candle de agressão. Outro candle de agressão. Olha um monte de pavio aqui. Mesmo assim, né, dá algumas entradas. Só que a banda é bem fechada, né? Difícil entrar nesses lugares. Sinal de reversão, bandas abertas, não é para sair, né? Reversão, inverteu, continua. Inverteu, a banda não inverteu, inverteu para baixo novamente ou não? Não. Aqui deu sinal de venda. Com stop aqui seria estopado. Ó, como ele segue bem a média de 50. Quando ela é rompida, geralmente candles grandes acompanham o movimento. Ó. Um candle grande para cima, outro para baixo. Então, quanto maior o período da média, mais difícil de romper, mais candles grandes vocês vão ver. Ó. Próximo dela, a maioria dos candles próximo à média de 50 são candles fortes. Aí vai a gosto de cada um, 50, 100, 200. Vou colocar 100 para ver como fica. Também tem relevância. Pullback em cima dele. Suporte. Rompimento. Rompimento. Então dá para suporte, rompeu, quase testou, retornou. Bastante candle grande também. Na média de 100. Ações.
Ambev, 1 minuto. Bem rabiscado, né? 15 minutos. Um pouquinho mais limpo. Um retorno à linha principal. Não dá para saber qual o próximo movimento. Arezzo. As bandas estão um pouco fechadas, está com baixa volatilidade, em cima da média de 100. Pode ter uma tentativa de rompimento, pode ter uma continuação do movimento anterior. Está bem próximo da retração desse movimento. Bem próximo não, está na retração do movimento. Região de briga, difícil. Um movimento bom desde aqui de baixo, desde as 16 horas do dia 29. Guepô. Nenhum sinal de reversão. Só veio reverter aqui. Aqui nós temos um retorno. Primeiro ponto provavelmente aqui nos 34,18. Bom, já deu para ter uma noção, né? O diário está ao contrário, está batendo na média de 100, batendo com força, está sentindo o peso aí do período. Talvez continue baixa, ou talvez vá passeando por baixo dela, tente romper, caia ou tente romper e suba. Até onde formou esse canal. Quarenta mais ou menos. É difícil não conseguir pegar dinheiro com uma coloração dessa, né? Muito difícil. Vocês veem que é bem limpa. Vou voltar à configuração original. Eu vou compartilhar ela com o período 1. Vocês podem colocar período 7. Porque período 7 mais ou menos essa faixa. Quando está em alta, a linha azul tende a ficar mais próxima da linha de baixo. Quando está em baixa, a linha azul tende a ficar mais na parte de cima. Quando está no meio, você não tem movimento nenhum. Então isso aqui também seria interessante para filtrar
movimento de tendência, ó, 10 períodos. Colado na amarela, tem um movimento de queda. Centralizada, não tem movimento nenhum. Colado na amarela, eu tenho alta. Então, isso aí também serve de filtro para as consolidações, principalmente. Ó. Centralizou, você sai fora, não faz nada. Mais um filtro para ser explorado. Funciona muito bem. Deixa eu achar um papel aqui que tenha bastante consolidação. Aqui não tem nem o que ver, né? Não dá nem para ver a separação das médias. Vamos procurar uma região de consolidação no dólar. Ultimamente tá difícil. O range não tem nada para mostrar, mas a coloração está aí. Façam bom uso, boa sorte a todos. Eu acredito que vai ajudar bastante. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.